Mas eu queria começar o programa falando sobre esse pleito do Palmeiras. O pleito do Palmeiras permanece. A decisão do Campeonato Paulista ainda não acabou, como a gente diz sempre aqui. O Palmeiras contratou a Kroll. A Kroll é uma empresa importante, internacional, atua em todos os continentes, especializada em resolver conflitos e descobrir fatos. Ela é especializada nisso, é uma empresa importante, multinacional, atua em todos os países e ela atua em situações muito importantes. E o Palmeiras resolveu contratar a Kroll para fazer esse tipo de investigação para provar interferência externa. Então, veja a que ponto chegou. O Palmeiras admite que vai até as últimas instâncias, pode chegar até a FIFA. Essa é uma coisa importante que a gente pode dar uma opiniãozinha rápida sobre isso. E a outra é que o Ministério Público também entrou na parada. De que maneira? A ouvidoria do Ministério Público recebeu reclamações. E ao receber reclamações, o Ministério Público decidiu instaurar investigação sobre essa possível intervenção externa. Um assunto que aparentemente estava esvaziando, né? Está muito vivo. Então eu queria ouvir rapidamente sobre isso vocês e depois a gente toca os demais assuntos. Mauro Betting. Bom, é fundamental que sejam, digamos, duas linhas dentro do Palmeiras. A linha esportiva, esqueça completamente essa questão, comissão técnica, direção de futebol, atletas, toca o barco. E a questão jurídica do clube, da instituição, com um pensamento só no clube, com um pensamento de atrapalhar o rival em nome do futebol, que continue fazendo o que está sendo feito. Eu acho que é muito válido, é o ius esperniandi, é o direito a reclamar de cada um. Que chique! Mas né? Mas é verdade. Nossos caros colegas, faz parte. E faz parte mesmo, até porque parece que pela primeira vez... mas o caso do Egídio, que eu já expliquei também aqui, em 2015, Palmeiras... Aliás, Chapecoense 5, Palmeiras 1, quando o Egídio foi expulso, depois de 2 minutos e meio, o árbitro Jailson mandou, provavelmente com a interferência indevida externa, voltar. Mas todas essas cenas, o Fla-Flu de 2016, esse jogo em Chapecó, aquele Palmeiras e Inter no Beira-Rio, o gol de mão claríssimo do Barcos, que o quarto árbitro ouviram para ele pegar e mandar voltar. Nenhum tem uma imagem, ou pelo menos duas, em que aparece o presidente da comissão de arbitragem, que nada tinha a fazer lá, mesmo como tutor, o Dionísio Roberto Domingos, chegar perto do Bandeirinha, e também o Aguinaldo Vieira, que é o representante, não podia chegar e falar qualquer coisa, que também está sendo analisada, se ele falou escanteio, alguma coisa, ele não tinha que falar absolutamente nada com Bandeirinha, quarto árbitro, quinto árbitro, enfim. Foi a lambança feita pelo quinteto de arbitragem e a lambança feita pelo presidente da comissão de arbitragem, enfim, e que vai atrás do Palmeiras, do que acha interessante, mas é fundamental. Uma coisa é isso, a outra coisa é fundamental, esquecer o que aconteceu, e pela palavra do Palmeiras, eu quero acreditar, o Palmeiras não quer uma remarcação de jogo, não quer anular o campeonato, não quer melar o campeonato, quer sim atrapalhar o rival, mas também em nome, que eu acho, aí eu sei que sou parte suspeita para falar como torcedor, mas falo como cidadão, se há pela primeira vez imagens que podem vir a provar alguma coisa, e dá para discutir porque você não tem o áudio, que evidentemente os irresponsáveis, no caso de Dionísio Roberto Domingos principalmente, sejam punidos. Flávio Prado. Olha, eu acho perfeito o que o Palmeiras está fazendo. Aqui no Brasil a gente tem mania de ser lesado e deixar para lá. Normal, você aceita aquilo de uma maneira tranquila. É muito claro que houve interferência externa, muito claro, muito claro. Mas o Palmeiras poderia, como os tribunais de futebol, eles já vão com as cartas marcadas, então é claro que eles estão fazendo o que o português chama de uma fantochada, ouvindo, 7 horas de conversa. Tá difícil de arrumar uma conversa dessa vez, hein? E ele já vem com... É assim, o Palmeiras perdeu, vocês têm que arrumar agora, vocês justifiquem. Não é uma justiça, é desse jeito. Como assim? Aquela história da Portuguesa do Fluminense. O Fluminense tem que ganhar os pontos, tá? Agora vocês justifiquem. É assim que funcionam esses tribunais. E o Palmeiras tá indo adiante, tá dando um passo adiante. Eu acho que aí nós podemos criar uma situação espetacular, que seria acabar com esses tribunais de Araque e ter um tribunal de penas. Uma coisa já no regulamento que 48 horas depois... Por que 48 horas? Algumas horas depois já resolvesse a situação. Os tribunais não são confiáveis, o Palmeiras foi lesado, não é nem pelo título, que isso não muda nada na vida do Palmeiras. Mas o problema é o direito que você está brigando por ele. A gente parar de ser bonzinho. Eu falo sempre,
por exemplo, quando o cara fica mais tempo do que tem aquele negócio do tempo de fila em banco. Se o cara entrar com uma ação, quanta gente já não ganhou quando vai no jogo de futebol e acaba tendo algum problema? Os caras ganham grana legal. Ganha 10, 12, 15 mil reais porque tem alguém na frente, porque alguém estava no lugar dele. Tem vários casos que eu conheço de amigos que ganham, porque o cara leva adiante. Aqui a gente tem mania de baixar a cabeça, de ser cordeirinho. Então houve interferência, o Palmeiras foi lesado, independentemente do título, que não vai fazer fá nem fu na vida do Palmeiras, mas ele tem que seguir adiante. Eu espero que siga e que a coisa mais importante, desmascare esses tribunalecos e de repente a gente dá um passo à frente. Acaba com esses tribunais que já vem tudo com carta marcada. E um passo melhor ainda, né? Criar uma liga. Seria espetacular se isso acontecesse. O futebol brasileiro começaria a sair desse limbo, dessa fase jurássica em que ele se encontra. Parabéns ao Palmeiras. Eu apoio plenamente. Não é nem desmascarar os tribunais. Não, mas eu já acrescentei isso. Isso é coisa minha. Não, eu sei. Tá tudo certo. Mas eu concordo. É exagerado. Mas eu só quero dizer, não é nem... Não, você entendeu, Flávio? Não é nem desmascarar, ou então não é só desmascarar os tribunais. É também ficar muito claro que já poderiam ter instituído abertamente, sem precisar de cortinas, um árbitro de vídeo. Não é verdade? Não, isso é outra coisa. Isso seria um passo à frente. Mas nós estamos em cima desse fato. Não, okay. Houve uma lesão e os caras estão criando uma enganação para que... prejudicado. Não, o Palmeiras foi prejudicado e ele poderia deixar para lá, porque não é esse torneio que vai mudar a vida dele. Mas ele foi atrás do direito dele. Isso é uma lição. O brasileiro tem que aprender a ir atrás dos seus direitos. Quando ele é prejudicado, tem que ir atrás, custe o que custar. Tem que ir atrás. Tomara que o Palmeiras não desista, que o Palmeiras não se curve. É importante. Você desmascara isso aí, você já vai ver que é uma fantochada, que é uma bobagem, que o tribunal estava dando tudo para que o Palmeiras não consiga ter o direito dele, que as cartas são marcadas. Isso é que a gente tem que mostrar no futebol. Uma coisa que a gente fala e que é difícil de provar. A CRO pode conseguir isso. Seria muito bom. Ou vocês acham que se tudo que aconteceu no Português, eu falo sempre isso, Português e Fluminense, se fosse uma situação oposta, a Portuguesa ganharia os pontos e o Fluminense seria rebaixado? Não, óbvio que não. E porque outra as cartas coisa, são marcadas. E só para deixar claro, diferentemente do que está pensando e postando o nosso Silvio aqui nas imagens, a briga do Palmeiras não é com o Corinthians, a briga do Palmeiras é com a Federação Paulista de Futebol. E nisso, claro que tem os interesses clubistas, pessoais e tal, você pode falar, não, é hipocrisia pensar isso, está sendo um pouco naive, mas outros clubes poderiam entrar na jogada. No sentido de que, não o Corinthians, evidentemente, mas, por exemplo, São Paulo, Santos, é em nome do futebol. Porque se você começa a ter interferência indevida, como muito provavelmente aconteceu, tá tudo absolutamente perdido. Aconteceu não. Pela primeira vez se deve ter ou se dá para discutir as provas. Antes você não tinha a prova. Você não tinha nenhuma imagem, e para mim são duas, é a do Agnaldo Vieira, do representante da federação e do presidente da comissão de arbitragem, que chegam no bandeirinha, que não podem nem chegar perto. E chegaram, e você desta vez tem imagens. Beto Sadi. Olha, Vanderlei, meu craque da Jovem Pan, primeiro há uma questão jurídica que vai ser levantada agora na próxima reunião do TJD, que é o Palmeiras perdeu o prazo. O Palmeiras entrou com um pedido fora de prazo. Mas independentemente disso... Não chegaram alguns minutos antes do prazo? Não. Eles perderam o prazo segundo informações que eu colhi no tribunal. Bom, aí é a versão do tribunal. Mas independentemente disso, o futebol deixou, e os dirigentes têm que enxergar, que o amadorismo acabou. É fundamental que eles se conscientizem de que a tecnologia, você disse aqui do árbitro de vídeo, ela tem que ser incorporada ao futebol imediatamente. A NFL, Vanderlei, ela tem em Nova York uma central onde ela monitora todo o movimento dos jogos da NFL nos Estados Unidos. Então, é monitorado quando há uma dúvida, o árbitro sinaliza e aí essa comissão de árbitros que está comandando através de vídeo, ela verifica. Nós temos aqui a TV CBF. A TV CBF ela é instalada dentro da Confederação Brasileira de Futebol, ela possui recursos tecnológicos muito interessantes e suficientes, na minha avaliação, para poder criar um modelo de monitoramento no Brasil, até porque todos os jogos são televisionados, seja na aberta, seja na paga, seja no pay-per-view. Então, na fechada ou no pay-per-view. Então, há que se criar um movimento entre a CBF, na minha avaliação,
a Globo, Sport TV, as rádios, enfim, a imprensa de um modo geral, para que a gente possa juntos criar um movimento para inibir esse tipo de amadorismo, porque isso é um amadorismo. A gente teve uma prévia, Mauro, num jogo, uma briga entre 2 jogadores, 2 expulsos, uma confusão generalizada, e o processo de inteligência para o próximo jogo foi absolutamente ignorado. E o Flávio disse bem, as pessoas não vão atrás dos seus direitos. E agora o Palmeiras está indo. Eu acho que vai ser uma quebra de paradigma importante. Acho que as autoridades do Ministério Público, da polícia, enfim, que estão se metendo mais uma vez no futebol, elas são absolutamente, eu diria, sem fundamento. Elas não têm conhecimento. Quando se mete no futebol, tira a torcida, tira a bandeira, tira a cerveja e ficam na zona de conforto. E agora que a situação foi clara e evidenciada pelo Palmeiras, o Palmeiras está de maneira incisiva, contratando inclusive empresas internacionais, entra o Ministério Público para ganhar uma certa visibilidade. Enfim, tomara que o futebol seja vitorioso nesse caso. Eu quero só fazer uma pequena observação em cima de tudo que nós estamos falando aqui. Isso envolve a Federação Paulista de Futebol. Claro. Nós podemos, se nós quisermos ampliar para a CBF, é uma questão de abordagem. Tudo bem, porque está valendo, vem aí o Campeonato Nacional, que já começou, a gente pode falar. Mas esse é um assunto pontual, todinho da federação. É competição dela, organizada por ela, o tribunal é dela, a federação é dela, o tribunal é independente. Sim. Atenção, a competição é dela, ela é que organiza. Então é muito importante a gente falar que nós estamos falando de um assunto que deveria ter sido resolvido ou corrigido pela Federação Paulista de Futebol. Que aliás já pré-jogou também o caso. Isso. Pelas notas oficiais. É bom a gente falar isso. Conseguiu piorar ainda a Federação Paulista. E não estou minimizando todas as lambanças da CBF. Você pode colocar no mesmo patamar. É o caso do Fluminense e Isso. com cartas marcadas. Mas é um assunto, esse assunto é paulistão. Meu caro Nilson César. Eu penso um pouco diferente. Eu penso o seguinte: já tivemos 850 mil jogos com interferência externa. Correto? Ou alguém tem dúvida disso? Muitos. Muitos jogos com interferência externa. Uma hora tem que acabar, né, Nilson? Depois da Copa do Mundo vai instituir-se a história do árbitro de vídeo. Isso você pode ter certeza. Vai ser implantado agora a primeira Copa com árbitro de vídeo, né? Que é essa que vai acontecer na Rússia. Depois da Copa vai ser instituído. No brasileiro não. No brasileiro não. Mas eu estou dizendo, não este ano, mas ano que vem você já vai ver. Nós vamos ter o tal do árbitro de vídeo para tentar minimizar, porque não vai resolver problema. Porque às vezes com a própria imagem existe dúvida. Quantas vezes nós ficamos aqui na segunda-feira discutindo se foi pênalti ou não, vendo 800 mil vezes a imagem. Então, Na quinta também. Na quinta também. Pois é, na quinta também. Então você fica discutindo, entendeu? A arbitragem é interpretação. Um pênalti é dado às vezes por interpretação do árbitro. Então se o cara interpreta de uma maneira diferente que a sua, pronto, não tem jeito. Então, eu me preocupo com o Palmeiras em relação ao foco do Palmeiras. O Palmeiras montou um elenco, gastou dinheiro. Não é um super elenco, está sendo provado cada vez mais, que não tem nada de super time o Palmeiras. É um bom time, é um bom elenco, mas nada de super time imbatível, e deveria focar a sua atenção agora no campeonato. O Palmeiras mesmo chamou de Paulistinha. O presidente do Palmeiras chamou de Paulistinha. Foca agora a sua atenção no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Senão vai passar mais uma temporada sem ganhar títulos. E o que o torcedor do Palmeiras quer? Título. Torcedor do Palmeiras quer título agora. Pode ter certeza, ele vai cobrar muito o seu dirigente, o seu jogador, a comissão técnica, se os títulos não acontecerem. Então, eu acho que isso é uma maneira preocupante de desviar totalmente o foco do que precisa o Palmeiras agora. Estar focado nas 3 competições. Tem a Copa do Brasil também, né? Então, nas 3 competições que vai disputar. Com o elenco que tem a obrigação de ganhar pelo menos uma. É isso? Ou então espera-se, não digo obrigação, mas espera-se que ganhe pelo menos uma. Então chega, se fosse dirigente do Palmeiras, acabou a história do Campeonato Brasileiro, porque 850 mil erros de interferência, já tivemos 850 mil jogos com erro de interferência de arbitragem, com a interferência na arbitragem. Todo mundo sabe disso.
Vamos fazer um drama agora em cima disso? Até quando? Hã? Agora tem mas imagem. sempre, ô, Mauro. Não, sempre não. É a primeira vez que tem Interferência imagem. de repórter. É a primeira vez que tem A imagem. televisão mostrou aqui que não Primeira foi vez o que você árbitro tem de imagem arbitragem. pra discutir. Essa é a sua opinião, como sempre, respeitável. Se eu fosse dirigente, focaria Entendi. nos 3 campeonatos que eu vou Entendi. disputar. Entendi. É isso que inteligente, você também tem que fazer o importante. resto. E também acho que o Palmeiras tá tirando um pouco o foco, hein? Tá bom. Pode A até direção ser, do mas é Palmeiras tá diferente. tirando o foco de ter perdido um título dentro de casa, depois de ter ganho na casa do Também. adversário. Mas não é só isso. Isso pra mim não me engana, hein? Não me engana. Não é só não. isso. Quero ver. Conheço o dirigente. Conheço o Seria dirigente. isso, São Paulo, seria isso, Eu Corinthians. só espero que não vire aquela. Sabe o que, Vanderlei, professor? A taça das bolinhas, né? Daqui a pouco a gente vai. Nada vai conseguir Não, superar. o quê? Daqui a pouco você vai lá pro. Já tá ficando chato Já é. também, né? Já Depois foi. vira a taça das bolinhas. Não, daqui a pouco vai estar lá em Brasília, volta. Levou a taça, foi Vai embora. lá, vai lá pro. Daqui a pouco o Gilmar Mendes dá solta todo mundo, é campeão todo mundo e pronto. Bota na mão do Gilmar que tá resolvido. Pronto. Dá o título pros dois. Boa. Dá pro deputado lá, professor, como é? Do plenário lá da Praça Nossa lá, ele é. Ah, o Carlos Alberto de Nobre. Não, dá pro João Plenário, que ele resolve logo. Plenário. E dá o título pra todo mundo. Boa. Afasta quem tem que afastar, um abraço. Daqui a pouco vira história. Já estamos jogando Libertadores, o brasileiro já tá indo pra sua segunda rodada. Foco não tem, Só a segunda não rodada. tá com foco nisso. Mas que teve interferência, todo mundo sabe que Então, teve. mas eu acho que o ponto é o seguinte, é aquela história de comissão, né? Quando você não quer resolver alguma coisa, você institui uma comissão. E aí se arrasta e tal. Eu acho que o objetivo de quem não quer uma solução, desculpe, eu tenho que colocar dessa maneira, não é que não quer, ou não percebe, é colocar um monte de coisas. Entendeu? Um monte de coisa junto na discussão, porque aí mistura tudo. Exatamente. Se a gente colocar só o ponto discutido, a interferência externa, o Palmeiras está certo em buscar os seus recursos. Está certo, sabe por quê? Porque isso que o Nilson falou, que N vezes aconteceu, ele tem razão, é verdade. Mas nunca ninguém tomou atitude. Agora tomaram. Se vai dar alguma coisa, a gente não sabe se vão conseguir provar que teve mesmo. É uma outra conversa. Mas o Palmeiras, pelo menos. De uma forma, há um movimento. O Palmeiras está fazendo alguma coisa. Por isso, que ele sabe perfeitamente que não vai ter um outro jogo. É lógico que ele sabe que não vai ter outro jogo. É lógico que ele sabe que a taça vai continuar com o Corinthians. E nem essa... Não, mas eu sei, mas eu só estou colocando. Porque muita gente pode pensar, vai ter outro jogo, vai marcar quando? Não tem, acabou, morreu isso. O campeão é o Corinthians. Alguns pensam em dividir o título igual esse. Não vai ter. Isso aí esquece. Isso não vai ter. O que que vai ter? Se acontecer alguma coisa, é conseguir provar que houve efetivamente. E punir os responsáveis. E punir os responsáveis. Os irresponsáveis. Ponto. Só isso. E se isso acontecer, vai forçar ainda mais alguém que manda instituir o árbitro de vídeo o mais rápido possível. Que é o interesse do clube também. Que é o interesse. Olha, e é tão importante o que você político está do clube. dizendo, tão importante você está dizendo, que a Federação Paulista de Futebol já está se movimentando para conseguir reunir recursos para instituir o árbitro de vídeo imediatamente, segundo o pessoal que implanta o árbitro de vídeo, Vanderlei, precisa de de 5 a 6 meses para treinar as pessoas. Todo o corpo de pessoas, árbitros. Para 2019. Exatamente. Precisa de 5 a 6 Que é meses o para treinar. Paulistão do ano que vem. Mesmo assim, a federação está indo atrás de conseguir recursos tecnológicos para gravar as conversas Que é entre fundamental. os Aqui árbitros. não tem muito segredo, né? Convenhamos que Sim. não tem. A gente é absolutamente leigo em espionagem. Nós gravamos no celular o que você quiser. Vanderlei, Então não mas tem é o que eu disse muita há dificuldade. pouco. né? Você tem na NFL uma central, por que não criar uma central? Todos os jogos são televisionados. É muito simples de resolver. É o modelo Tupiniquim, não importa. É um avanço. É o início de um modelo que pode superar essas crises que estão acontecendo agora. Nenhuma televisão, na minha opinião. Olha, nós estamos falando tanta coisa que não vai acontecer agora, né? Mas é que você tem que falar porque fica registrado. Nenhuma televisão, na minha opinião, televisão, a Globo é importante, todas as TVs, na minha opinião, nenhuma televisão vai meter a mão nessa cumbuca.
Claro. Nenhuma. Mas a Não, é outra conversa. Ela pode. TV, vamos. É que você citou a parceria e tal, não sei o quê. Não, porque é importante. Não, eu sei, eu tô dizendo que nenhuma TV vai meter o bico aí. Se você Eu disse foi que todos os jogos são para. televisionados. Tá bom. Então você pode criar uma central, como está na tela aí, e pegar todos os jogos e observar. Observar. E a imagem de quem é? A imagem geradora da Globo Sport TV. Não vai meter a mão nessa cumbuca, esquece, Beto. Você vai ver. Nem pode, inclusive, nem pela pode. determinação da Pode, FIFA. mas isso. você pode ter uma central para acompanhar os jogos. A televisão, Beto, ouça. A televisão quer ficar longe disso. Sem dúvida. Sabe por Tem que quê? ficar- e não pode Ela mesmo. não Você quer. isenta, então, claro. então você esquece. Claro. O que ela muito pode fazer é falar assim, ó, boa ideia pra vocês. Acabou. Só, e mais nada. Só Mas é que esquece. se inicia o processo dessa esquece. forma. Ninguém. Vendo e se tentando chegar. A TV, Ok. ela pode até colaborar, vamos treinar o diretor de TV, tudo bem. Mas ela quer ficar longe do equipamento, porque E tem ela que não ficar quer mesmo. ser acusada de nada. E, na minha opinião, de forma inteligente. Meu caro André Ranieri, queremos ouvir, pra gente terminar depois com o nosso Márcio Espímpolo. Vanderlei, ontem, quando eu cheguei em casa, depois da partida do Independiente, tava um programa Conversa com Bial, que é muito bom, aliás, com o Rubinho Barrichello, né? E foi um baita... Foi um baita de um programa, e só fazendo uma relação com isso que tá acontecendo com o Palmeiras, o Rubinho lembrou daquela fatídica corrida, a narração histórica do Kleber Machado. Hoje não, hoje sim. E aí o Rubinho até brinca, né? Ele fala que foram mais ou menos 10 voltas de um bate-boca intenso entre ele e a equipe da Ferrari. Eles queriam que ele deixasse o Schumacher passar, ele não estava deixando o Schumacher passar, até que ele até brinca, ele falou, pensei na minha carreira, pensei no meu emprego, você pensa... No meu pai, você pensa mil coisas, e na última, na reta da linha de chegada, ele reduziu e deixou o Schumacher passar. Né? Ele, até manchete, agora eu tô vendo aqui vários portais, ele brinca, ele fala que o Schumacher ficou todo sem jeito, fez ele ficar no lugar mais alto do pódio, deu o troféu pra ele, e aí o Bial até brinca, pô, você é tão chorão e você não chorou na hora, né? Quando você tem raiva, você não chora. Ele falou que depois que saiu do pódio, ele vomitou muito, né? Depois de tanta raiva que ele tava. E aí uma outra coisa interessante que ele fala é o seguinte, a partir dessa corrida, as conversas entre a equipe e o piloto, elas começaram a ser divulgadas, tanto que hoje na Fórmula 1 você vê o que acontece, você escuta, né, o que acontece, a conversa, o diálogo entre a equipe e o... No ar até, né? Entra no ar, na transmissão. Libera a gravação. Exatamente. Não, Pega a gravação. Então foi algo... Foi algo não é que, tempo real, tem razão. Foi algo que na teoria foi negativo, mas que depois de um Consertou. tempo se mostrou positivo. Então eu acho que se o Palmeiras de fato for até o fim nessa história, pode ser um paradigma Claro. para uma coisa importante, né? A conversa dos árbitros, por exemplo, elas ficarem disponíveis também nas transmissões, Perfeito. seja de TV, seja de rádio. Agora, a impressão que eu tenho do TJD é que eles estão fazendo uma hora extra do Campeonato Paulista. Eles vão ficar mais tempo em evidência, vão fazer o possível para aparecer naquele julgamento de 525 horas que aconteceu. Então, o meu medo é esse, né? A briga do Palmeiras, como eu disse outras vezes, ela é totalmente legítima, né? O Palmeiras, ao que parece, está tentando uma melhora no futebol. Só que, por outro lado, eu sinto que o TJD está aproveitando essa onda aí para ficar mais tempo em evidência, né? A federação está prolongando um pouquinho o Campeonato Paulista. Essa é a impressão, pelo menos, que eu tenho ficado. Entendi. E o nosso Márcio Espímpolo? Tá chato esse assunto já, Vanderlei, porque o campeonato acabou, já comemorou, o Corinthians deu volta à Olímpica com algumas semanas a lá Rubens Barrichello de delay, né? Aliás, o Rubinho devia ter essa mesma coragem na semana da corrida, ter jogado equipamento, bom, mas enfim, não é esse o assunto, né? Como é que é? Podia. Ganhando 15 milhões de dólares não podia. Quem pode é o trabalhador acordar cedo. Tá bom. Ganhando essa bala toda, né? Tá escrito. Então, o Corinthians já foi o campeão e o Palmeiras tinha que parar com essa onda toda e seguir a sua vida, organizar a sua vida daqui pra frente, né? Parar com essa história. O presidente meteu o pau no campeonato, que o campeonato era paulistinha, deixa aí pro Corinthians e tal. E agora, perdão.
faz esse estardalhaço todo pra tentar. Não vai ter jogo, não vai ter nada. Acho que o torcedor fica ainda mais inflamado com tudo isso que tá acontecendo. E isso só faz mais mal e só bota mais pressão ainda no Palmeiras nas coisas que vem daqui pra frente. Acho que o Palmeiras tinha que virar essa página, Vanderlei. Acho que isso de brigar pela moralização do futebol, gravação de vídeo, ser o percussor de tudo isso que pode acontecer daqui pra frente nas competições em 2019, tudo isso é muito legal. Mas esquece um pouquinho o que passou, Vanderlei, porque ele acaba pressionando indiretamente os jogadores que estão lá, o Roger, que já vem muito pressionado, e isso só faz mais mal ao elenco, que já não vem jogando uma bola legal. O Roger já tá meio que balançando aí intramuros. Acho que isso não é legal não, só aumenta mais essa pressão.